Faz mais de 35 anos que fiz essas imagens. Hoje elas me parecem ainda bem vivas e fortes. Não apenas na minha memória, mas nas ruas em que ando, nas fábricas em que visito, nas cidades em que passeio. Eu olho para esses rostos, para o jeito com que eles olham, para as mãos calejadas, para tanta gente que nunca se contentou em viver uma vida banal, e penso que tudo o que queriam e continuam querendo é viver dignamente em liberdade. Esse é um trecho do primeiro episódio da série Chão de Fábrica, que foi exibida pela TVT. A série, realizada pelo Laboratório Cisco, com direção de Renato Tapajós e narração de José de Abreu, atravessa a história do novo sindicalismo brasileiro desde 1979 e lança duas perguntas principais. No interior desse movimento de massas, foram criadas as bases para uma nova forma de se fazer sindicalismo e política. De lá para cá, o que mudou? E a outra questão: o atual sindicalismo brasileiro foi capaz de se adaptar às profundas transformações ocorridas na organização da produção no capitalismo? Para pensar em responder essas questões, num momento tão difícil para o Brasil, com a aprovação de uma reforma trabalhista que aniquila direitos duramente conquistados e, ao mesmo tempo, com um estado de exceção no qual o judiciário faz política e condena sem provas, o Melhor e Mais Justo recebe os representantes de dois sindicatos que são grandes protagonistas na luta contra os retrocessos e pela conquista de direitos. Essa é a conversa que começa agora. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Na semana em que o Congresso aprovou uma reforma trabalhista que extingue direitos e precariza brutalmente o trabalho, em que uma sentença com material probatório no mínimo questionável tenta calar o maior líder sindical e político da história do país, a conversa aqui é mais do que necessária. Por isso, recebemos hoje dois presidentes recém-eleitos em sindicatos muito expressivos da luta dos trabalhadores brasileiros. Estão aqui com a gente Wagner Santana, o Vagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Os movimentos de trabalhadores e as centrais sindicais, historicamente, já enfrentaram inúmeros desafios. Vivemos hoje uma situação singular e bastante obscura no país. Qual a avaliação de vocês e qual o papel do movimento sindical no atual contexto? Eu vou começar pelas mulheres. Claro, Como óbvio. sempre. Ivone. Prazer estar aqui. Estava comentando aqui no intervalo que eu adorei o painel de ver gente, né? Pessoas. O prazer é nosso. Que o sindicato é isso, né? Que o sindicato, desde o seu nascimento, é a coisa de pessoas, de movimento, Estava olhando as imagens da abertura ali, de manifestações, por justiça social, desde o seu nascimento, né? E é muito triste você ver os deputados agora, que são empresários na sua maioria, ou então foram apoiados por empresários, por banqueiros, que agora foram lá e aniquilaram todos os nossos direitos, os que vários daqueles trabalhadores que nós vimos ali na Assembleia perderam seu emprego, muitas vezes foram presos, perderam a sua vida para nós termos vários direitos que nós temos hoje e que uma canetada acaba com tudo. Todo esse movimento que vem desde a década de 30, né, quando começou os primeiros movimentos aqui no Brasil para ter direitos trabalhistas, né? E praticamente aniquila a nossa justiça do trabalho, que era um equilíbrio aí entre a questão do capital e o trabalhador, né? Infelizmente é um momento crítico do país. Wagner, entra na conversa, Vagnão, e faz aí a tua avaliação desse momento duro que a gente está vivendo. Na verdade, é uma conjuntura extremamente difícil, né? Uma conjuntura que impõe para esses dois sindicatos, não só
mas também para o movimento sindical como um todo, desafios enormes, né? Desafios em resistir a uma reforma trabalhista já aprovada e com nenhuma cara de ser alterada, né? De ter sido já colocada e estabelecer novas relações de trabalho. Uma conjuntura política onde brasileiros e brasileiras não entendem para onde é que vai esse país, que jeito que ele vai, né? E os sindicatos com a obrigação de discutir esse Brasil, né? De discutir que país nós queremos sobre o ponto de vista dos trabalhadores. O que faremos a partir daí, o que faremos com essas nossas proposições, com as nossas propostas, é o embate político que nós temos nesse momento. Nós temos um Brasil, queremos um Brasil diferente desse que está sendo colocado. O nosso papel enquanto dirigentes bancários, metalúrgicos, químicos, todas as categorias, é de fato apontar para esse povo e falar assim, ó, o caminho, existe outro caminho possível e nós temos condições de tocar, porque a realidade nos impõe um futuro muito sombrio pela frente. E você está falando, existe um outro caminho. A crítica neoliberal, aquilo que os trabalhadores têm proposto e propõem ao longo da história, a crítica neoliberal atual do governo de plantão, dos empresários, dos banqueiros, é dizer que aquilo que os trabalhadores, as centrais sindicais, os sindicatos combativos propõem não é viável, pede mais Estado, gera déficit fiscal, gerará falência do Estado, que o Estado tem que ser menor, tem que ser mais enxuto, que as coisas têm que ser entregues à iniciativa privada, que supostamente seria mais efetiva, mais eficiente para lidar com os negócios, né? Quando você diz, há um caminho possível, como contestar esses argumentos que os neoliberais são useiros e vezeiros em colocar na mesa? Na verdade é difícil, porque você tem uma mídia comprometida com esse projeto, né? Então você tem a dificuldade de acesso àquela população que não tem, por exemplo, não recebe um jornal do sindicato na porta da fábrica ou na porta do banco, né? Não tem acesso às mídias alternativas que nós, no movimento sindical, construímos. Então essa é a primeira dificuldade, né? É o primeiro entrave nisso aí. E convencer as pessoas de que existe um projeto em curso de minimalização, não sei se é esse termo correto, né? Mas do Estado, do papel do Estado, o papel como indutor, o Estado como indutor da economia. Um Estado que investe e a partir do investimento do Estado você criar condições de melhor saúde, educação, que são direitos básicos, e a partir daí você cria as condições para que as pessoas se desenvolvam, né? Que as pessoas elas tenham... E gerem emprego, inclusive. Gera emprego de qualidade, né? O que a gente vê hoje é um Estado, e por incrível que pareça, Ivone, nós somos o único país do mundo que colocou na Constituição a obrigação do pagamento da dívida pública. É a PEC 55, a PEC da morte, né? Que ela estabelece que o Estado não pode crescer acima da inflação, seus gastos, né? Portanto, se o Estado cresce, se o PIB cresce 10%, isso não importa. Os gastos com educação, saúde, infraestrutura estão limitados à inflação. Isso significa diminuir o papel do Estado e o tamanho do Estado. Aliado a isso, tem recentemente aprovado e colocado na Constituição também a obrigatoriedade de que o Estado ele produza um superávit primário para justamente pagar juros da dívida, né? Então, de onde é que você tira isso? Essa diferença do Estado que arrecada menos, portanto, ele investe menos. Um Estado menor arrecada menos, claro. E um povo que passa a receber menos por conta das reformas que estão colocadas. Diminui o poder de compra da população, o Estado não dá os bens necessários e básicos, né? E aí você tem uma população empobrecida, portanto um mercado empobrecido, né? Um mercado que tem a visão de que, olha, é um mercado exportador e só, né? A partir daí você tem uma exportador
de produtos básicos, né, Básicos, em geral. Vamos ser o país da soja, né? O país do café. Do minério de ferro. Do minério, ou qualquer coisa desse sentido. Não, os países que deram certo investiram em educação, investiram em saúde, investiram em conhecimento. Em né? ciência e tecnologia, isso mesmo. Investiram na formação e na qualificação do seu emprego. E a partir daí conseguiram construir uma sociedade justa, né? Uma sociedade mais igualitária. Né? Aqui o que se aponta é totalmente diferente. É a diminuição do Estado, a diminuição do poder de intervenção do Estado, solta os trabalhadores, né? Tira dos trabalhadores na medida em que a reforma trabalhista diminui o poder de negociação dos sindicatos, joga os trabalhadores numa relação em que eles entram extremamente fragilizados, porque é o cara negociando com o patrão as suas condições de trabalho. Né? Inverte não é o totalmente, né? Exatamente. Hoje não é mais o sindicato, vai ser o indivíduo que vai lá negociar o seu contrato de trabalho. Então, voltamos à Revolução Industrial, né? Voltamos a 1800, enquanto o patrão virava para você e falava assim, olha, você vem aqui, é um indivíduo que vem aqui e negocia comigo, né? Então, e numa situação de desemprego, como é que o indivíduo negocia? Exatamente, né? Porque num país em que você pega todo esse desemprego, porque é um descrédito total nesse governo que está aí, porque é golpista, né? E todo mundo, a população não apoiou o governo golpista que está aí, porque nós, em 2014, quem votou no projeto que ganhou, votou num projeto totalmente diferente desse. E as pessoas votaram por um projeto que não era do Estado mínimo, era do bem-estar, que era para ter população, você ter educação, você ter saúde pública, você ter realmente salário mínimo condizente que tivesse amarrado com o PIB, né, com o aumento do PIB. Ou seja, o projeto que estão implementando hoje não foi o projeto que foi votado e foi ganhador nas eleições de 2014. E só através de um golpe que eles fizeram que realmente eles estão conseguindo implementar. Porque se eles dissessem na urna que o plano de governo deles era esse, ia acontecer o que aconteceu em 2014, foi derrotado. Porque a população, desde o governo democrático popular assumiu, percebeu o que era importante de um Estado forte, atuando nas políticas públicas para a população. Então, você ter FIES, você ter ProUni, você ter dinheiro para a educação, você ter investimento, seja no país, você usar o BNDES para fazer os investimentos no país, você usar os bancos públicos para baixar a taxa de juros, isso é um Estado atuante e não é um Estado mínimo. E nós vimos que isso foi o que deu certo. O país... Nós chegamos ao pleno emprego com essas políticas. Então, é totalmente o contrário do que eles estão fazendo agora. Que, realmente, você pega um congresso que só tem empresário. Então, eles estão votando nele. Né? Então, é uma coisa que a população agora percebeu, seus próprios interesses, de ir lá e retirar todos os direitos dos trabalhadores. Então, você volta hoje no Brasil... a 1800, né? Então, você tá falando de uma coisa que, inclusive, houve denúncias na formulação desta proposta de reforma trabalhista que foi aprovada agora pelo Senado e vai à sanção presidencial, passou pela Câmara, foi ao Senado e vai à sanção presidencial, de que o projeto que veio do governo, que já era péssimo, foi modificado pela mão dos empresários. As grandes empresas enviaram seus técnicos para montar uma peça que fosse exclusivamente atender aos interesses das empresas, aos interesses patronais, aos interesses do aumento do lucro e da competitividade dos produtos daquela empresa, não pela melhoria da qualidade da relação capital-trabalho, pela melhoria da qualidade dos empregos, mas simplesmente pela possibilidade de reduzir o custo da mão de obra, de reduzir a possibilidade de gerar passivo trabalhista, na hora que se diminui os direitos do trabalhador e enfraquece a justiça do trabalho, a possibilidade de se gerar passivo trabalhista para as empresas diminui muito, além delas gastarem muito menos com folha de pagamento. Né? Não é por acaso que muita gente tem falado que isso se trata de uma espécie de revogação da Lei Áurea, né? Como se a gente reinstalasse em certas condições a escravidão no Brasil, como, por exemplo, na questão do trabalho intermitente, do autônomo exclusivo, de você poder ter grávidas e lactantes trabalhando em lugares insalubres, da jornada de trabalho, que pode ser de até 12 horas, né, não ultrapassando as 44, né,
fora as horas extras, mas que pode ser de até 12 horas por dia, de férias que podem ser repartidas em períodos de até 5 dias, sendo que um tem que ter 14 dias no mínimo e tal, mas você cria uma série de situações onde inclusive o empregador não precisa pagar 13º, um terço de férias, né? Repouso semanal remunerado, um trabalho intermitente será assim. Na pejotização, né? Contratar para o PJ, prestador de serviço, mesmo que o cara seja regular ali, também será assim, né? Então, essas são situações que mostram o absoluto desequilíbrio, isso que vocês estavam dizendo, né? O desequilíbrio que só foi possível por meio de um impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Tem uma questão aí que ela é emblemática e exemplar nessa discussão. Quando você fala de retorno de trabalho escravo, igual a Ivone falou, retorno às situações de 1800, está sendo discutida agora a questão do trabalho rural. E lá está previsto que a forma de remuneração ela pode se dar através de moradia e alimentação. Ora, moradia e alimentação, o que é para mim? É a comida e a senzala, né? É da onde surgiu a feijoada, né? Então, o que está colocado e as formas de relação e o exagero de um Congresso que não tem legitimidade para tal. A Ivone disse bem, esse projeto não foi votado nas urnas, os brasileiros rejeitaram esse projeto. Eles não têm a legitimidade necessária, né? Primeiro, por um governo golpista. Segundo, por um Congresso que foi eleito, é óbvio, ok, mas não tem a moral necessária para alterar a vida e as relações de trabalho de tal forma, sem fazer discussão com quem? Os mais interessados nisso somos nós, trabalhadores. Entendeu? Os trabalhadores foram excluídos das propostas, não opinaram por nada. Foi simplesmente uma canetada que você tira tudo que os empresários fizeram totalmente a lei, né? E você acaba com a justiça do trabalho, porque o trabalhador que vai agora entrar na justiça, ele vai pagar as custas se ele perder. Ele vai pagar as custas. Então, assim, qual é o trabalhador que vai se arriscar a ir para o tribunal, porque ele já está desempregado, já não recebeu salário, porque as empresas terceirizadas, o que elas vão fazer? Vão fazer o que elas fazem por aí. Fecha um CNPJ, abre outro, não paga, dá o calote e você não vai ser obrigado. E agora, se você é de uma hold ou participou, a outra não é obrigada a pagar o que a empresa terceirizada não pagou. Você acaba com isso. Onde o trabalhador conseguia receber o mínimo, que era o seu fundo de garantia e tudo mais? Era na Justiça do Trabalho. Mas agora, como é que ele vai entrar? Ele está desempregado, não tem dinheiro para dar para sua família. Ainda pode ter que pagar as custas da ação judicial, que ele vai ser ameaçado, que ele vai ter que provar, tudo mais. Então, assim, é uma coisa tão absurda que você fala assim, eu não acredito que esses deputados fizeram isso com os cidadãos brasileiros, porque é um absurdo. E com o discurso da modernização, né, das relações. O que é a modernidade, né? A modernidade não é isso. A modernidade é você ter todos os cidadãos terem trabalhos decentes e terem um mínimo de saúde, de educação. Isso é modernidade. O que eles estão fazendo não é modernidade. O que eles estão fazendo é ter uma multidão de escravos. É isso que eles estão fazendo com o país, entendeu? De você praticamente voltar a ser escravo. Você não ter obrigação, o Estado ou o patrão não ter obrigação nenhuma. Só você tem obrigação. Você vai trabalhar para comer. Né? Uma coisa assim que você fala, olha, é um exagero. Quando você olha, você fala, é muito triste o que eles estão fazendo com o país. Muito triste. De você voltar. Colocando trabalhadores. Nós temos exemplos, né? Porque o México fez isso, desregulamentou toda a sua legislação trabalhista. Eu sou trabalhador na Volkswagen, portanto, tenho relações com trabalhadores na Volkswagen do México. Né? Trabalhador na Volkswagen do México, ele precisa ter um segundo emprego para poder atender suas necessidades mínimas. Então, se você compara, né? E infelizmente, o discurso ou a questão da reforma trabalhista, ela não teve a atenção necessária dos brasileiros como teve a reforma previdenciária, né? Que está aí, que está colocada. Né? Esse trabalhador mexicano, ele precisa de um segundo emprego, um emprego de montadora no México, de um segundo emprego para manter suas necessidades mínimas. Se você vê a Espanha, também fez a mesma coisa. 40% da população até 35 anos estão desempregados na Espanha. Vivendo de quê? O trabalho intermitente, que para mim é a legalização do bico. O brasileiro conhece como bico. A Itália também está com esse problema agora. Exato. Né? Então, para mim é o bico.
né? É o bico, que é aquele biquinho, apareceu um trampinho para me fazer, eu vou fazer. Né? Agora está legalizado. Naquela hora, trabalha lá 2 horas, ganha 2 horas. Isso, agora legalizaram. Agora disseram assim, e o problema é o seguinte, você não pode, né, você se comprometer com outro empregador, porque esse aqui pode te chamar a qualquer momento. E a hora que ele te chamar, você tem que estar disponível e você vai receber por aquelas horas que você trabalhou. Então, para mim, isso de fato é pegar o cara que vive de bico, né, e falar, agora você tem uma relação institucionalizada, porque a lei moderna te protege. Né? Então, são essas relações que estabeleceram, além daquela que quando você conseguiu um trabalho com carteira assinada, né, que de repente num futuro pode ser uma raridade, as relações se dão não mais via sindicatos, né, mas a pessoa negociando, né, negociando férias, jornada. Agora imagina, você chega lá para o seu patrão e fala assim, você está demitido. Aí o seu patrão fala, olha, mas eu vou te pagar só 80% do fundo de garantia, a multa eu vou te dar só 20%, porque é isso que a lei permite agora. E outra, você não tem seguro-desemprego. Você vive do quê? Né? Você faz uma destruição total, que você não tem uma reserva. Não, e imaginando a população, o trabalhador mais vulnerável, né? Porque se você olha e fala assim, mas o grande executivo, o jogador de futebol de um grande clube e tal, ele faz contratos milionários e tal. Bom, nós estamos falando de uma parcela ínfima da população. A esmagadora maioria da população faz contratos em condições muito desiguais em relação às empresas que os contratam. Um exemplo são os executivos dos bancos. Eles ganham 200, tem banco que paga 255%, 255 vezes o salário do escriturário por seu executivo. Né? Então, olha a desigualdade. Então, nós estamos falando assim, é um país moderno, o país moderno você teria esse desequilíbrio ser muito menor. Que o seu alto salário ser muito próximo do baixo salário. Isso é uma sociedade moderna, isso é uma sociedade realmente pode se considerar moderna. Então, mas o pretexto da modernidade, das transformações contemporâneas do trabalho, é o trabalho feito de casa, via computador, o tal do trabalho... Home work, né? O trabalho que não... A Inglaterra chegou a discutir o trabalho sob base zero, quer dizer, você não tem uma quantidade de horas fixas para trabalhar por semana, então, em princípio, suas horas são zero. E elas vão aumentando de acordo com a necessidade do seu patrão, né? Que é a ideia do empreendedor, né? Que, aliás, os autonomistas italianos, os estudiosos sobre as questões de trabalho lá na Itália, chamam isso de precariado, né? De transformar o trabalhador, o empregado, em um precário, em um precariado, não mais um operariado, mas agora um precariado. Relações absolutamente precarizadas em nome dessas modificações, supostamente para modernizá-las. Estou atendendo, as pessoas vão poder trabalhar de casa, as pessoas vão poder trabalhar só as horas que precisam pela produção, não precisa ficar lá 8 horas se não tiver nada para fazer, pega as suas coisas e vai embora para casa. Olha que vantagem que você terá, né? Esse tipo de engodo cola, né? Cola porque é massivo na mídia corporativa, cola porque é massivo nos empresários, dizendo, por que você precisa de mais de meia hora para almoçar? Aliás, tem empresário da Fiesp falando que americano come sanduíche aqui na mão e operando a máquina aqui. Mas agora é permitido, né? Você pode, meia hora, você pode estabelecer que o seu almoço é meia hora. Agora, nas questões de tecnologia, pensar o seguinte, eles estão falando que essa reforma vai criar emprego. Não vai criar emprego, né? Porque imagina, se eu sou empresário, porque a questão do capitalismo é eu ter lucro. Então, eu vou ter meus trabalhadores, então agora eu posso pagar menos, então eu vou ter mais lucro. Se eu vou ter mais lucro, então eu vou poder modernizar a minha empresa. Se eu posso modernizar a minha empresa e usar mais tecnologia, eu vou precisar de menos trabalhadores. Precisando de menos trabalhadores, com certeza vai ter um exército de trabalhadores desempregados. É essa a lógica do capitalismo, é essa a lógica, né? Tem exército de reserva. Exército de reserva, é essa que é a lógica. Você não quer ganhar essa miséria, eu mando você embora, porque tem vários que querem. Você acha porque quando eu estiver lucrando eu vou dividir com meus empregados, a não ser que você seja obrigado por uma legislação, que era o que nós tínhamos, de pagar PLR, de você pagar obrigações mínimas. PLR, para quem não sabe, é participação em lucros e resultados. Mas isso era lei, então você tinha uma lei para mediar. Agora eu falo assim, a minha negociação é com você. Bom, filho, se você quiser, eu te pago 600. Se você não quer, tem um ali que recebe, eu vou pagar 500, vou pagar 300 e as novas tecnologias vão ser implementadas. Então, para que eu preciso do trabalhador lá? E a gente sabe que
A tecnologia, ela vai desempregar. Tem estudos aí que diz que 40% da população mundial nos próximos anos ficarão desempregadas pela tecnologia. E também essa história, nos países onde houve terceirização, não estamos falando da terceirização, mas a reforma trabalhista corrobora, consolida aquilo que aquela lei ordinária fez da terceirização ampla, geral e restrita, não só mais para atividade meio, né? Então, terceirizar também é outra forma de precarizar o trabalho, né? E a terceirização da mão de obra mostra claramente que não há aumento de emprego, que há substituição de posto de trabalho com carteira assinada por trabalho terceirizado, não é isso, Wagner? Não, nós temos que ficar atento a uma questão que ela é geral, ela não se basta na reforma trabalhista. Eu falei aqui da PEC 55, que é a redução dos gastos, e alguém teria que pagar a conta disso. Aí veio o projeto de terceirização, sim, que era um projeto de terceirização piorado, que foi da época do Fernando Henrique, sim, que tinha sido engavetado esse projeto, né? E a gente estava discutindo o projeto do Sandro Mabel, deputado Sandro Mabel. Que nós barramos, que a nossa luta barrou, não passou o projeto de terceirização, tiveram que desengavetar um lá de trás. Pior, né? E que foi aprovado. Então você precariza até, porque você tira a responsabilidade do contratante, né? Daquele que necessita daquela mão de obra. Você precariza através de novas relações de trabalho, em que você afasta o sindicato das negociações. É a reforma trabalhista que está aí, que está colocada, né? E você desprotege os seus idosos, né? Na medida em que você propõe uma reforma previdenciária que as pessoas não conseguirão se aposentar. Esse é o projeto. Essa é a lógica dessas reformas todas, né? Essa é a lógica do empobrecimento de uma população e com um discurso da meritocracia. Vai sobreviver nesse país trabalhadores que merecerem. Ponto. Essa é a lógica agora colocada. E aí você tem que se esforçar, porque você tem que estudar, você tem que pagar a universidade, como você tem que fazer curso técnico. Não fosse uma outra falácia, né? Porque você só pode falar em mérito quando você tem oportunidades iguais, né? Meritocracia. Se um corredor de corrida de 1.000 metros sai 500 metros na frente e outro 500 atrás, ele pode ser o pior corredor, vai chegar na frente. Com né? certeza. Ou você dá oportunidade igual para todo mundo e fala, se eu dou oportunidade igual e um chegou na frente do outro, você pode dizer até que ele teve mérito. Agora, se ele herdou do pai a empresa, ele vai ser rico, ele não teve mérito nenhum. Se ele frequentou as melhores escolas e universidades, ele não teve mérito, ele teve mais oportunidade do que aquele menino, do que aquela menina que tiveram numa escola de baixa qualidade, que não puderam completar os estudos, e que aí não se trata de merecimento, né? Se trata de oportunidade e de luta de classe. Aquele que pode mais, no fundo, é quem chora menos, né? Então o cara acha que ele é melhor porque ele tem mais dinheiro, ele acha que ele é melhor porque ele tem mais oportunidade. Ele não é melhor, ele só é privilegiado. A gente confunde, né? Privilégio com mérito. As pessoas não têm mérito no Brasil, elas têm privilégio, né? Isso, na verdade, é um Estado que secularmente, né, sempre teve uma elite muito restrita, muito sugadora, que não pensa, né, no total, né, no conjunto das pessoas, em que o mérito ele se confunde de fato com o privilégio. Não é o mérito a partir dessas condições que você falou, eu parto das mesmas condições de igualdade, eu tenho acesso a escolas decentes, eu tenho acesso a uma educação decente, e a partir de um determinado ponto, aí o meu mérito, aí né? Eu me destaco. Isso é diferente, isso é modernidade. Mas tem uma coisa muito importante que você falou, que eu acho que é uma coisa que voltou à tona, a luta de classes. Exatamente. Porque nós achávamos, né, que estava tudo tranquilo, que a gente estava conseguindo realmente fazer a negociação, que não tinha mais luta de classes, né? E que agora nós percebemos o seguinte, tem sim, né? Porque o trabalhador tem que saber que ele é trabalhador. Porque se ele não é patrão, se ele não tem os meios de produção, ele é trabalhador, então ele tem que saber quem ele é. E acho que o nosso grande problema é que várias pessoas que são trabalhadoras estão com uma ideologia do patrão, vamos dizer assim, né? Que tem. E que isso está se desmistificando, né? Você está percebendo no dia a dia, porque as pessoas achavam o seguinte, eu tenho e não vou perder mais. E as pessoas estão percebendo que
O que foi dado pelo Estado, né, que foi as políticas, você pode perder Dizendo sim. com todos os nomes, o que foi dado nos governos Lula e Dilma. Do Democrático Popular, está sendo retirado sim, porque é uma luta. Rapidamente. Rapidamente, porque é uma canetada do Estado fazendo isso, né? Então é a luta sim que nós temos que fazer novamente, que é a luta que a gente sempre fez e vamos continuar fazendo essa questão de que nós não temos o meio de produção, então nós somos trabalhadores. Somos trabalhadores, realmente nós temos que ir para a luta pelos nossos direitos. E tá aí de novo como é que nós vamos fazer essa grande luta aí, porque eles têm vindo e tirando, como o Wagner falou. Claro. Essa questão de ter, da PEC, que tirou gastos da saúde e da educação, isso é uma crueldade, gente. É uma crueldade. Como a reforma trabalhista é uma crueldade. Sim, também, mas né? essa até pior, que você desprotegidos. imagina, você não tem emprego, mas tudo bem, você tem um hospital que, no minimamente, que você está ali doente, você passa... Nós estamos falando que não tem verba para isso, você não tem leito para as pessoas. Você já vê aí o impacto disso, que os municípios, os estados já têm... As pessoas estão piorando a questão da saúde, a educação também muito sucateada rapidamente. no estado de São Paulo, então nem se fala, porque temos um governo que é pior, né, do que pode se imaginar, também retirando tudo isso. E você vê que vai degradando as pessoas, né, vai empobrecendo a população como um todo, né, e quem vai ganhar? Como é que os empresários vão vender para quem? Se você não tem o salário, você não vai poder financiar mais. Pois é, tem no médio e no longo prazo tem uma falta de inteligência do empresariado brasileiro, né? Porque ao pauperizar o mercado consumidor brasileiro, eles imaginam o quê? Que eles vão viver em Miami? Provavelmente sim, mas eu preciso fazer o nosso intervalo e a gente já volta. Eu tenho várias perguntas aqui, a conversa fluiu, eu não consegui colocar, mas eu prometo, abro o segundo bloco colocando perguntas dos internautas que nos enviam perguntas durante a gravação do programa, ok? Até já, a gente já volta.